Então nós vamos para a palavra, irmãos, tá? Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1, o nosso texto diz assim: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: Saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos seus irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por me terem vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Jacó Jacó, já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, Senhor, pedindo graça, pedindo o auxílio do Espírito Santo, Senhor, meu Deus, na compreensão da tua palavra, Senhor. Que a palavra seja bênção, que a palavra provoque em nós mudanças, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela cumpra de fato o seu papel, que o Espírito possa aplicar a tua palavra, Senhor, no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Deixa eu só recapitular contigo, tá? O que nós fizemos ontem, só os pontos principais, eu não vou falar nada. Nós trouxemos ontem uma definição de perdão. E perdão à luz da Bíblia, tá? Nós dissemos ontem que perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Nós também dissemos que perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Também dissemos que perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. Nós trabalhamos esses conceitos. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Perdoar é repetir com o próximo o gesto de Deus para conosco. Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. Perdoar é semear deliberadamente misericórdia, graça e amor. Perdoar é ter as emoções conquistadas. Perdoar é rasgar a conta. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. Esses tópicos aqui estão gravados, estão aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Você pode acompanhar por lá, tá? A mensagem já foi editada e está lá. Você pode acompanhar. Eu não vou me ater a eles porque eu preciso de tempo para explorar o restante da mensagem. E é lógico, nós trouxemos um conceito do que é perdão. Agora, eu vou fazer 2 perguntas e vou tentar respondê-las, tá? A primeira é: por que não perdoar é tão perigoso? Nós falamos ontem da necessidade do perdão, o que é o perdão, ilustramos isso com textos bíblicos, com histórias reais, tá? E tentamos, de todas as formas, te mostrar, querido, a necessidade que nós temos de liberar perdão na vida das pessoas que por alguma razão nos machucaram, nos feriram, tá? A gente vive essa realidade, nós não temos como fugir. Queridos, é impossível você viver a sua vida nesse mundo sem que você seja magoado por alguém, sem que alguém te fira nas suas emoções, nos seus sentimentos. É impossível, irmãos, sabe? Por quê? Porque nós somos pessoas caídas, convivendo com pessoas caídas num mundo caído. Então não tem jeito, irmãos.
É só saber quanto vai acontecer, porque vai acontecer, tá? Isso é um fato. Agora, uma vez que aconteceu, vou repetir o que eu disse ontem. O problema não é o que fazem conosco. O problema é o que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco, tá? Então, alguém vai me ferir? Vai. Você não pode fugir disso só se você for para o céu, entendeu? Se quiser ir para o céu, eu oro para te Deus te levar logo, tá? Fica à vontade. Você não vai ser ferido por ninguém. Tenho certeza que no céu ninguém vai te magoar, tá? Mas se estiver aqui, você pode ter certeza que alguém vai te magoar, que alguém vai te ferir, que alguém vai te decepcionar. Não há como, querido. Os melhores amigos, o cônjuge mais apaixonado, o filho mais abençoado que você tem. Não tem jeito, irmão. O pastor vai te ferir. As ovelhas vão ferir o pastor. Não tem jeito. O pai vai ferir o filho vai ferir o pai. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir. Agora, o fato de nós não podermos fugir, querido, não significa, irmãos, que a gente vá viver a nossa vida amargurado, sabe? Amargurado, triste, porque o fulano me feriu. Agora eu tô. Não, irmão, pelo amor de Deus, o Instagram não está aparecendo para mim, viu? Olha, me permita uma coisa antes de eu começar, irmãos. Irmão, tomara que a temperatura esteja menos para você. Eu falei do ar-condicionado, né? Quando o tempo está chuvoso é bom, mas quando o tempo esquenta um pouquinho, irmão, aqui dentro né, é um forninho, entendeu? Deixa eu colocar algo para ti, querido. Eu espero que eu não te magoe. Tô falando disso, eu espero que que eu não te magoe com o que eu vou dizer. Mas, irmãos, nós vivemos uma sociedade tão cheia de não me toque, sabe, de mimimi. Você não pode fazer uma brincadeira que o irmão se ofende, entendeu? O pessoal que está aqui com a gente no louvor já sabe. Irmão, eu erro e eu não tenho vergonha, não. Eu erro, eu estou tentando aprender. Quando o irmão o Marco desafinou, né? E eu falei, Aí o Marco olhou para mim e sorriu. Tem que sorrir, meu filho, porque se ficar triste vai ser pior para ti. Porque a gente tem que brincar com os erros, irmãos. A gente tem que parar com esse negocinho. O pastor sorriu de mim, não vou mais cantar. Para lá, irmão, pelo amor de Deus. Não tem esse negócio não, irmãos. Hã? Tem que engrossar, não tem jeito, entendeu? Olha, na minha infância, querido, e eu não sou tão velho assim, só tenho 50, tá? Mas, mas na minha infância, irmãos, na minha infância, ninguém chamava ninguém pelo nome. Era apelido para todo mundo. Meu irmão, que está na glória, a gente chamava de Papada de Tejo, né? Eles me chamavam de Chico Meire. Não sei nem porquê, nunca conheci um Chico Meire na vida, mas me chamavam de Chico Meire. Todo mundo era tratado por apelido, irmãos. Ninguém vivia triste, decepcionado, ninguém andava matando os outros por causa disso, mas hoje é um mimimi, meu Deus do céu. Muita das nossas mágoas, querido, não é porque as pessoas nos feriram. Muitas das nossas mágoas é porque nós estamos com o coração amargurado por outras coisas, entendeu? Pelo amor de Deus. Como igreja, querido, nós precisamos ali. Olha, nós não podemos ficar, irmãos, pisando em casca de ovo. Eu vou falar com o irmão. Meu Deus, mas se eu falar alguma coisa que ele não gostar, ele vai. Pelo amor de Deus, irmãos. Você tem que ser maduro o suficiente para poder relevar algumas coisas, irmãos. É lógico. Ninguém vai aceitar uma ofensa deliberada quando a pessoa, por maldade, quis te ferir. É diferente, irmãos. Mas em grupo, querido, uma brincadeira, uma palavra que você. Pelo amor de Deus, querido, a gente precisa se livrar disso, irmãos. Precisamos nos curar desse negócio, pelo amor de Deus. Tá? Bom, escute uma coisa. Por que não perdoar é tão perigoso, irmãos? Eu vou pedir aos pais que nos ajudem com os filhos, porque eu preciso da atenção máxima de você hoje, tá? Primeira resposta, querido. A falta de perdão gera amargura e a amargura prolongada causa efeitos físicos, como, escute, amargura, oh meu Deus, uma amargura que se prolonga, ela pode gerar em ti uma úlcera, ela pode gerar em ti uma gastrite, ela pode fazer a tua pressão subir,
ela pode causar uma descarga de adrenalina por causa da associação com a ira, entendeu? Tudo isso é consequência de você manter um coração amargurado, irmãos. Olha Hebreus 12, 15, só a parte B. Hebreus 12, versículo 15, a parte B. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você sabe o que o texto está dizendo? Que uma pessoa amargurada, que ela dá vazão à sua mágoa, ela vai contaminar aqueles em torno dela. É isso que o texto está dizendo. Eu disse para o pessoal do discipulado aqui que vai batizar: se um dia você estiver lá e chegar um irmão e começar a falar mal de outro irmão perto de ti, pede licença e sai. Ou então pede para o irmão parar. E dá um conselho para ele: irmão, procure o fulano lá, resolva lá com ele. Procure o líder da sua célula, procure o pastor e resolva lá, porque eu não posso me mexer com isso, eu não posso lidar com isso. Não empreste o teu ouvido para alguém de coração amargurado, porque você vai ser contaminado pela amargura dele. Cuidado com isso, irmãos. Alguém disse, de maneira muito sábia, que a amargura é o veneno que alguém toma esperando que a outra pessoa morra. Ouça isso, irmãos. Ouça isso. A amargura é o veneno que a pessoa toma esperando que a outra pessoa morra. Eu estou com raiva da Bianca, eu estou amargurado com a Bianca, e aí eu caio na tolice de beber o veneno, achando que ela que vai morrer. Isso é, irmãos, é, tá, vamos lá. A amargura faz mal a quem tem e é um mal contra o próximo. Irmãos, a amargura, ela escraviza o coração ofendido, querido, privando essa pessoa da alegria do perdão. A amargura, querido, ela rouba a vitalidade espiritual que o coração precisa para crescer e amadurecer em amor. Se você tem um coração amargurado, você vai viver prisioneiro disso, irmãos. Você não vai crescer espiritualmente, você não vai progredir na sua vida cristã. E o resultado disso, querido, é que a pessoa amargurada, ela contamina quem está perto e ela ofusca o testemunho do evangelho na comunidade onde ela está. Uma pessoa amargurada, se você conhece, você pode ter certeza que ela vai dar um péssimo testemunho, porque o amargurado não tem controle sobre a língua. Não tem. Quando alguém, querido, por falta de perdão, dá lugar à amargura, seus relacionamentos sofrem constantes choques, podendo resultar em separações definitivas. É lógico, querido. Se alguém tem mágoa dos outros, preste atenção, querido, porque essa ministração é muito importante, irmãos. Veja as consequências da amargura na vida das pessoas. Olha, se alguém tem mágoa dos outros, os sintomas são. E aqui é aquela ministração que você não pode abrir o guarda-chuva, tá bom? Não, não, não. O que é abrir o guarda-chuva? É eu começar a ouvir e pensar assim: ah, se o irmão tivesse aqui, essa é uma palavra para ele. Não, querido, não faça isso, não. Pense em você. Quais são os sinais de que você tem amargura? Primeiro, ressentimento, raiva, ódio, desejo de vingança. E isso pode levar até mesmo à tentativa de tirar a vida de alguém. Uma pessoa amargurada, ela pode chegar a esse extremo, tá? Quando alguém tem mágoa, isso aqui é quando tem mágoa dos outros. Quando ela tem mágoa de si mesmo, os sintomas são, agora é mágoa de si mesmo, sentimento de culpa, de inferioridade, de autopiedade, de autodepreciação, complexos, sentimento de indignidade, vergonha, ódio, e isso pode levar a atitudes extremas como o suicídio. Quando você tem mágoa dos outros, isso pode te levar a matar alguém. Quando você tem mágoa de si mesmo, isso pode levar ao suicídio. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Irmãos, estou não, querido. Estou não. Na verdade, eu estou sendo aqui, estou suavizando a ministração, porque essa é uma realidade conhecida, querido, na nossa sociedade. E quando alguém tem mágoa de Deus, querido? Quais são os sintomas de mágoa de Deus? Ah, pastor, mágoa de Deus? Vou já falar sobre isso um pouquinho mais. Primeira coisa, irmãos, dúvidas.
questionamentos, incredulidade, rebelião. A pessoa com mágoa de Deus, ela passa a duvidar na palavra. Ela diz para si mesma, eu não consigo mais crer na palavra de Deus. É lógico, querido, é lógico. Pastor, mas Deus nunca fez nada de errado. Então, por que alguém pode ter raiva de Deus? Sabe, uma forma de você alimentar algum sentimento ou ressentimento contra Deus, querido, é quando você espera que Ele faça alguma coisa que você está pedindo e Ele não faz. Isso pode te tornar uma pessoa hipócrita, sabia? Você guarda mágoa no coração com relação a Deus, porque Ele não te deu aquilo que você queria, mas você não tem coragem de falar porque sabe que você é vergonhoso. Então você passa a agir de maneira hipócrita. Esse ressentimento, irmãos, pode levar as pessoas a criar uma espécie de muralha entre ela e Deus. E se você acha que eu estou exagerando nisso aqui, eu vou sugerir um livro. Ontem eu sugeri Maravilhosa Graça de Filipenses. Hoje eu vou sugerir um outro livro dele, que para mim, eu tenho alguns livros da minha vida que me marcaram profundamente, irmãos. Esse é um deles. Decepcionado com Deus, de Filipe Yancey. O livro é todinho mostrando histórias de pessoas que esperaram demais em Deus e se frustraram e criaram um ressentimento contra Deus a ponto de abandonar a fé. Esse é um livro para quem tem couro grosso, porque é capaz de você ler e sair incrédulo depois de ler. Sério, querido. Muito bom o livro, muito bom. Porque ele trata dos problemas da vida como eles são. Há pessoas que pensam que a vida cristã é só um mar de rosa. Eu me converti e agora tudo vai dar certo. Oh, querido, isso é um engano tão terrível. E muitas vezes o engano parte dos pastores que estão anunciando um evangelho de facilidade, entendeu? Quando na verdade a mensagem do evangelho não tem nada a ver com facilidade, irmãos. Bom, e agora eu falei dos problemas, tá? Problemas que você pode ter quando tem mágoa contra os outros, quando tem mágoa contra si mesmo, quando tem mágoa contra Deus. Agora deixa eu te falar aqui alguns problemas físicos causados pela amargura. Novamente, irmãos, úlceras, gastrites, problemas neurológicos, problema de pele, problemas nervosos, insônia, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta, palpitação, taquicardia, predisposição ao câncer. Eu fiz, querido, nem terminei na verdade, um curso para quem vai atuar na área de, meu Deus, terapia, né? Terapia, para terapeuta. E eu ouvi aquela mulher repetindo aula após aula. Nós temos todos os genes das doenças que você possa imaginar. O que ativa esses genes é o nosso emocional. Quando você está numa crise, irmãos, de ódio, de amargura, você libera estresse no teu corpo. Eu não sou médico, mas eu vou falar nessa linguagem mesmo de leigo. Você libera. Irmãos, o centro nervoso do homem é o intestino. Eu falei para minha esposa dar explicação, né? Ah, todo o nosso sistema de proteção trabalha para proteger o intestino. Quando você libera, você está estressado, ansioso, esse sistema de defesa sai daqui e vai para. Quando você está ansioso demais, estressado, o sangue corre para as áreas mais sensíveis, as extremidades do corpo, não é isso? Para facilitar ou a fuga ou a reação ao que está te ameaçando, entendeu? Então você desprotege o seu intestino. É um negócio muito interessante. Eu li aqui dali, eu digo, meu Deus do céu, como é que a gente nunca pensou nisso antes? Por que a gente nunca estudou sobre isso? O estresse, querido, ele adoece e mata. E toda pessoa amargurada, ela vive estressada e ansiosa. Porque ela fica alimentando ou retroalimentando, né? Ou usar uma linguagem mais bíblica, ela fica ruminando a mágoa, o ressentimento que foi feito. Ela fica repetindo e toda vez que ela repete a lembrança, o cérebro dela entende que ela está vivendo tudo de novo, irmãos. É um negócio impressionante. Por isso, querido, que a amargura é um negócio tão terrível para a alma humana. Viver amargurado, irmãos,
é viver escravizado. Não importa, querido, essa pessoa amargurada, ela não vai provar daquilo que Deus tem para a vida dela, a não ser que ela seja tratada, irmãos. Porque a amargura impede o fluir do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Não tem como. Bom, por que que o perdão é tão, a falta de perdão é tão perigoso? Porque a falta de perdão, escute isso, dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir a pessoa e a depressão pode levar à morte e ao suicídio. 2 Coríntios capítulo 2, irmãos, versículo 10 e 11. Quando vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. E tudo quanto eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei-o na presença de Cristo para o bem de vocês, a fim de que Satanás, com a sua astúcia, não obtivesse vantagens sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. Esse é um texto interessante, irmãos. Só aqui algumas curiosidades rapidinho, tá bom? Os estudiosos tentam identificar a quem Paulo está se referindo aqui. A opinião corrente, né, mais aceita entre os estudiosos, é que esse homem aqui é aquele homem que estava tendo um caso com a esposa do pai, né? E aí, por causa disso, tem algumas teorias de que Paulo foi lá e ele afrontou Paulo, entendeu? E criou uma resistência, a igreja teve que disciplinar e tudo. Mas há uma outra teoria de que esse homem é algum líder da igreja que também foi muito afrontoso com Paulo. Mas não importa aqui, querido, tá? A questão não importa muito. O fato é que esse homem foi disciplinado pela igreja e a disciplina foi muito severa, tá bom? Se é o homem de 1 Coríntios 5, Paulo entregou esse homem ao diabo para que a carne fosse moída, entende? Então ele foi expulso da igreja. E parece-me que agora Paulo está dizendo: olha, perdoem ele, aceitem ele de volta, porque senão Satanás pode tirar vantagem disso. Mas como é que Satanás poderia tirar vantagem de uma situação como essa, irmãos? Versículo 7. Olha o versículo 7. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Se você juntar o texto, querido, a ideia que fica para nós é que uma pessoa que foi expulsa da igreja, e os irmãos estão disciplinando ele mesmo, expulsado da igreja como se fosse um incrédulo, entendeu? Vai ser tratado, e não vai ser tratado por Deus, não, vai ser tratado pelo diabo, entendeu? A ideia é que o diabo pode, se esses irmãos não. Tudo indica que esse irmão se arrependeu da sua situação, entendeu? Admitiu o pecado, confessou o pecado, se arrependeu, e aí Paulo está dizendo: ó, agora é hora de trazê-lo de volta, tá bom? Agora é hora de perdoar ele, porque senão o diabo vai tirar vantagem disso. Como é que ele tira vantagem, irmãos? Oprimindo a pessoa. Olha o texto, irmãos, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Então é como se o diabo montasse nesse camarada e começasse a azucrinar ele, dizendo que ele não é amado pela igreja, que ele não é amado pelos irmãos, que ele não é amado por Deus, que ele não tem, que ele não tem valor, que ele não é útil, que ele é alguém descartável, na verdade, a ponto de levar um homem como esse à morte, irmãos. Eu gosto, irmãos, eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas no filme de Jesus, do Mel Gibson, há uma situação interessante com Judas, quando ele traz Jesus. E ele começa a ser torturado mentalmente e espiritualmente. Eu creio que por demônios, entendeu? A culpa, né? Mas que o diabo se aproveita da culpa dele, né, para atormentá-lo a ponto de levá-lo ao suicídio, tá? É mais ou menos assim que o diabo tira proveito de uma situação como essa, tá? Então, veja, a falta de perdão, ela dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir a pessoa. Se você está amargurado, você está dando. Eu vou usar uma linguagem mais, mais batista nacional mesmo, pessoal. Você está dando brecha ao diabo para ele te atormentar, tá? Alguém disse, querido,
que assim como é perigoso para uma congregação ser omissa na aplicação da disciplina quando esta é necessária, também é perigoso não exercitar o perdão quando há arrependimento sincero. Satanás está sempre pronto a interferir em tais situações e usar suas artimanhas. No primeiro caso, ele destrói o testemunho da igreja, né, de uma igreja que tolera o pecado. O pecado é público, todo mundo sabe, mas a igreja não disciplina, entendeu? O diabo vai usar isso para destruir a integridade da igreja, o nome da igreja. Mas, por um outro lado, querido, né? No segundo caso, o diabo vai oprimir o irmão arrependido com grande tristeza caso a congregação não o restaure. Quando ele não consegue destruir pela imoralidade, ele tenta causar estragos pela tristeza desmedida depois do arrependimento. Então o cara foi disciplinado, ele se arrependeu, é hora de trazê-lo de volta, de aceitá-lo novamente e consolá-lo, entendeu? Pois é isso que Paulo está dizendo para a igreja. Console ele, receba de volta e console, para que o diabo não tire proveito disso. Terceiro motivo do porquê a falta de perdão é tão perigoso. É porque quem não perdoa desenvolve um câncer na alma. Eu vou te dar dois exemplos do que eu estou falando. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 30, diz assim: olha, não façam o Espírito Santo, grave bem isso, irmãos, não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem. Lembrem-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Olha o conselho, para não entristecer o Espírito Santo. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Você percebe, querido? A amargura, o ressentimento, o ódio no coração entristece o Espírito Santo. Ele pode até mesmo apagar o Espírito Santo. Se eu estou dominado por um sentimento de amargura, irmãos, de ressentimento, de ódio, entendeu? De raiva, eu posso entristecer profundamente o Espírito Santo. O Espírito Santo triste, irmãos, não vai agir em nós. Não age, querido. Olha um outro exemplo aqui, irmãos. A parábola do filho pródigo nos conta, né? É interessante que a parábola do filho pródigo aponta para uma situação complicada no irmão que ficou, aparentemente o irmão obediente, né? O irmão salvo, né? Olha o texto, Lucas 15, a partir do versículo 25. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele, e o seu pai matou o novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele, porém ele respondeu ao pai: Estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e durante todo esse tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de gastar todo o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo. Você percebe aqui o ressentimento no coração desse menino? Irmãos, a gente não, eu não gosto muito de explorar essas coisas, mas há algumas lições aqui muito interessantes, né? É possível alguém estar dentro da igreja, obedecendo ao Senhor, naquilo que é possível obedecer, e ainda assim manter um coração amargurado. Fazer isso com ressentimento. De repente, chega alguém na igreja, né? E essa pessoa começa a se destacar, daqui a pouco ela está tocando louvor, talvez está pregando. Aí você começa a olhar, mas eu estou aqui há tanto tempo, o pastor nunca me viu. Aí o irmão chegou agora, o pastor está dando oportunidade para o irmão. Eu passei por isso, irmão, na igreja que eu congreguei lá em Imperatriz, irmãos. Eu passei por isso. Sofri muito por essa questão de inveja de algumas pessoas. Porque eu era o recém-chegado à igreja e que o pastor confiou para liderar a mocidade, que o pastor confiou para pregar, que o pastor colocou como vice-moderador da igreja, e os irmãos chegaram ao pastor, mas pastor, a gente está aqui há tanto tempo, e o senhor nunca... Aconteceu, eu já vi isso acontecer demais, irmãos.
Pessoas ressentidas, com inveja, entendeu? É claro que o filho nutre algum ressentimento para com o irmão mais novo. Mas também é muito claro, querido, que há um ressentimento maior para com a figura do pai, né? Ele nunca cobrou nada do pai publicamente, mas alimentava um ressentimento no coração. E esse ressentimento, irmãos, esse é o drama nosso, querido. Porque nós estamos diante de um Deus que conhece no nosso ser por dentro e por fora, irmãos. Só você ler lá, Salmo 139, querido. A palavra nem chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. O Senhor me conhece por dentro e por fora. Não tem como fugir do Senhor. Para onde eu for, o Senhor vai estar lá. E às vezes nós esquecemos, querido, que Deus nos conhece. E alimentamos algum tipo de ressentimento, mesmo dentro da igreja, entendeu? E às vezes é ressentimento com o próprio Deus. Quarto, querido, não perdoar prejudica o nosso relacionamento com Deus. Eu venho dizendo isso o tempo todo, irmãos. A amargura, a falta de perdão bloqueia a nossa relação com Deus. Não é que eu não tenha relação, querido, é uma relação mecânica, não é mais uma relação de pai para filho, entendeu? Não é uma relação baseada no amor, é uma relação baseada em obras, baseada em qualquer outra coisa. E isso é terrível, querido. Olha que 1 João diz, irmão, 1 João 2,9. Veja que coisa interessante. Qualquer um que diz que está andando na luz de Cristo, mas odeia o seu irmão, ainda está em trevas, ainda está em escuridão. Não adianta dizer que conhece a Cristo, não adianta dizer que ama a Deus, se odeia o irmão, está em trevas, irmãos. Não tem jeito. Você não pode fugir disso, querido. Você não pode ignorar essa realidade, entendeu? É por isso que não deveria haver entre nós, querido, ressentimento, mágoa, essa coisa toda, entendeu? Deveria haver graça abundante entre nós, tolerância para com os erros uns dos outros, entendeu? Mesmo que haja alguém que pise no teu pé, alguém que te magoe, o convite, querido, e o chamado bíblico é para que a gente libere perdão, irmãos. Libere o teu coração, tira fora a amargura, tira fora o rancor, o ressentimento, porque enquanto essas coisas estiverem no teu coração, teu relacionamento com Deus está bloqueado. Você não vai desfrutar, querido, do relacionamento com Deus. Você não vai desfrutar do batismo com o Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, porque o coração está em amargura, o coração está em trevas. Ou então, Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Preste atenção, querido, são palavras de Jesus. E aqui ele não, tipo assim, o Senhor não está se importando qual o motivo que levou ao problema. É como se para Deus isso não. Irmãos, você nunca vai superar Cristo no perdão. Nunca, entendeu? Nunca ninguém vai te ferir, nunca ninguém vai pecar contra ti num nível de gravidade tão alto quanto nós pecamos contra Deus. Nós pecamos. Presente. Ah, pastor, mas eu não peco. Mentira. Peca. E todos nós pecamos. E não há ninguém que não peque. João, na sua primeira carta, diz: se alguém disser que não peca, ele é mentiroso e ao mesmo tempo está fazendo Deus mentiroso também. Então nós pecamos, irmãos. Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos. Nós alimentamos ressentimento, nós alimentamos intriga no coração. Quando uma pessoa nos trata mal, talvez eu não reaja com ela, entendeu? Mas eu alimento no meu coração um desejo de vingança. Pode ser que eu nunca coloque isso em prática, mas o desejo está ali. E o desejo é tão pecado quanto a prática. Vou um pouquinho mais longe, querido. Quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Mateus capítulo 18, irmãos. A partir do versículo 32. Se você quiser acompanhar os textos, fique à vontade, tá bom? Leia comigo. Então o rei chamou à sua presença. Deixa eu te contar o começo da história para você entender. O rei chama os seus servos para prestar conta. Ele chamou o primeiro servo. O servo devia uma quantia exorbitante. Ele não tem como pagar.
O rei manda jogar na prisão até que a conta seja paga. Ele se lança aos pés do rei, pede mais um tempo, né? E aí o rei, por misericórdia, perdoou o camarada. O rei perdoou a dívida. Ele sai da presença do rei e encontra alguém. Vamos lá, vamos colocar isso aqui em termos para você tentar compreender. O cara devia R$ 200.000 para o rei. Ele não tinha como arrumar esse dinheiro. Foi perdoada a dívida. Quando ele chega lá fora, ele encontra alguém que deve R$ 1.000 para ele. Porque ele não entendeu o perdão que ele recebeu lá atrás. Ele cobra do cara que deve R$ 1.000 para ele. E o cara diz que não tem, e ele manda jogar na prisão. O cara faz tudo o que ele fez, ele se lança aos pés, pede mais tempo, mas ele diz: não, pode ir para a prisão. Só sai de lá depois que me pagar. Aí as pessoas que estavam assistindo lá o rei perdoá-lo, correram no rei e disseram: tá vendo? O rapaz que você perdoou aqui agorinha mandou jogar alguém na prisão porque esse alguém devia a ele R$ 1.000. Olha o texto. Então o rei chamou à sua presença o servo que ele havia perdoado e disse: você é um servo mau. Eu lhe perdoei aquela dívida enorme só porque você me implorou. Você devia ter misericórdia do seu companheiro do mesmo modo como eu tive de você. Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Agora preste muito atenção nas palavras de Jesus, irmãos. Escute, querido. Assim, Jesus está falando, assim meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente o seu irmão. Olha a palavra, irmãos. Ah, pastor, mas eu não consigo, pastor. Não, você não quer. É diferente. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez comigo. Não interessa o que ele fez contigo. Você não perdoa porque não quer perdoar. É porque quer manter a pessoa escrava. Sabe? É doentio, irmãos, mas é isso. Eu quero mantê-la escrava. Eu quero justificar o meu ódio por ele. Eu quero justificar a minha sanha de vingança por ele. Se eu perdoar, eu tenho que abrir mão. Eu disse ontem: quem perdoa, rasga a conta, assume o prejuízo. Mas eu não quero assumir o prejuízo, eu quero que ele continue ali, entendeu? Para eu subjugar. Nem que seja mentalmente, mas eu quero subjugá-lo. Porque isso me satisfaz. Escute aqui, querido. O versículo 24 diz assim, o 34, tá? Eu vou ler agora na versão revista e atualizada. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. A palavra verdugo aqui, irmãos, tem o sentido de alguém que extrai a verdade por meio da tortura, entendeu? Ele é um torturador, um inquisidor, na verdade. É essa palavra. Deus entregou esse homem a torturadores. Alguns estudiosos dizem que verdugos aqui é uma referência a demônios que vão atormentar essa pessoa por causa da amargura no seu coração. Eu sou tendencioso a acreditar nisso, irmãos. De todo o meu coração. David Simmons. David Simmons é um escritor que ele milita nessa área da alma, de cura da alma. Tem vários livros bons nessa área, tá? Ele diz assim, olha, depois de muitos anos ministrando sobre problemas emocionais, as duas maiores causas de problemas emocionais entre os evangélicos que eu descobri são as seguintes. As duas maiores causas de problemas emocionais entre o povo de Deus são essas. Primeiro, o fato de não compreenderem, nem receberem, nem viverem na graça e perdão incondicionais de Deus. E o segundo, porque eles não vivem, eles não dispensam esse mesmo perdão e amor incondicionais aos outros. Porque o cara não entendeu, vamos lá, porque o cara não compreendeu o perdão que ele recebeu, porque ele não recebeu, porque ele não viveu esse perdão, porque ele não assimilou o perdão. Irmãos, pensa assim, o cara deve R$ 200.000 e ele foi perdoado disso. Ele encontra alguém que deve R$ 1.000. Qual deveria ser a postura dele, querido? É essa mesmo, irmãos. Não faz sentido. É por isso que Deus cobra dos seus filhos que eles perdoem aqueles que o feriram. Por quê? Porque Deus nos perdoou.
Porque o meu pecado contra Deus levou Cristo para a cruz, irmãos. O perdão de Deus para mim foi tão caro que Jesus Cristo teve que ser pregado no madeiro. Se ele morreu para me perdoar, então qual é o motivo de eu não perdoar o meu irmão? Ah, pastor, o senhor não sabe o que ele fez para mim. Não importa, irmãos. Não importa, eu não estou sendo aqui rude. É porque não importa mesmo, querido. Arca com prejuízo. Risca essa nota. Joga fora. Não vou dizer para esquecer, porque perdão não é esquecer. Eu sempre ilustro o perdão da seguinte forma. Eu, na faixa dos 12 anos de idade, eu trabalhava na cerâmica para ajudar a minha família. E eu estava ali limpando uma. Tem uma correia que passa dentro de uma polia, um negócio cilíndrico com um fundo no meio para a correia passar. Eu estava lá limpando com a chave de fenda e de repente eu vacilei, a mão fez assim, ó. Quando saiu do outro lado, irmão, o sangue espinou. Cortou em cima, cortou embaixo. Eu achava que tinha acabado com a mão, né? Me colocaram numa moto, levaram para o hospital e foi um caminho de sangue da cerâmica até o hospital, irmãos. Pense num negócio desesperador. Aí cheguei lá, eles limparam, né? Pegou alguns pontos, eu não lembro quantos, 10 pontos, 15 pontos, eu não sei. Pegou alguns pontos. E aí a enfermeira falou para um leigo uma coisa doida. Vai para casa e com 15 dias tu troca o curativo. Eu fui para casa e esperei dar os 15 dias. Quando foi 15 dias que eu voltei para o hospital, o sangue naquele pano tava só a pedra. Menino, que negócio é esse? A senhora me mandou para casa e com 15 dias eu trocava. Era mais para vir todo dia trocar o curativo. A senhora não disse isso. Estou lembrando, sabe de quê? Deixa eu fazer vocês rirem aqui. Eu ouvi o Cláudio Duarte, e moço, ele disse que o homem é burro, né? Que a mulher é muito inteligente, o homem é burro que não entende o que ela diz. Ele disse que o cara tá saindo Não, não. A mulher, o casal tinha um filho, né? Já com seus 6, 7 anos de idade. E a mulher, encucada com o filho, né? E chamou o marido e disse assim, amor, o nosso filho é diferente, ele não parece comigo, não parece contigo, né? E deve ter alguma coisa de errado com esse menino. Eu vou fazer um teste de DNA para ver o que está acontecendo. Ela ligou para ele, né? Aí ela recebeu o teste, descobriu que o filho não era dele. Ligou. Amor, eu tenho uma bomba para te contar. O que foi, amor? O menino não é nosso filho. E o cara começou a sorrir. Mulher, mas tu é esquecido, né, mulher? E ela, o que foi, amor? Eu tô aqui inventando já, porque eu não consigo lembrar das palavras do Cláudio Duarte, né? Mas tu é esquecida, mulher. O que foi, mulher? Tu lembra que quando eu saí, quando ele estava saindo da clínica, o menino estava sujo e tu disse lá, amor, volta lá e troca o menino. Eu voltei e peguei um limpinho. Deixei o menino sujo e trouxe um limpinho. A mulher disse, com 15 dias tu troca o curativo. E aí eu esperei 15 dias e voltei lá. Mano, o sangue secou. Ela gastou quase um vidro daquele negócio de água oxigenada, jogando para amolecer o sangue. Queridos, quando ela tirou, a dor foi pior do que o dia do corte. Saiu rasgando tudo, ficou em carne viva de novo. Meu Deus do céu, que negócio foi aquele? Sim, eu quero ilustrar o que é perdão. Eu tenho as cicatrizes do ferido, mas eu toco nela e eu não sinto mais nada. Eu lembro de tudo que aconteceu, mas a lembrança não me traz mais nenhuma dor. O perdão, ele só acontece de fato quando eu lembrar do acontecido e a lembrança não me causar mais dor. O pessoal usa aquele leite de, como é, um azeite lá, que cicatriza muito rápido, querido. Hã? Não, girassol, nada, mano. Só porque é tocantinense. Tem irmãos, um negócio que a gente coloca para copaíba, óleo de copaíba. Irmão, cicatriza. Só que ele cicatriza por cima muito rapidamente. E às vezes a ferida está cicatrizada por cima, mas quando você toca nela, ela está doendo, entendeu? Está doendo. Quando a lembrança daquilo que te fizeram sofrer, você ainda precisa lidar com o perdão. Só há perdão, querido, quando eu lembrar do que aconteceu e eu não sofrer mais com aquilo. Até lá, eu preciso lidar com isso, entendeu? Eu preciso lidar com isso.
Quem não perdoa, querido, está impedido de ser perdoado por Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que eu vou tirar esse negócio, porque esse negócio vai dar uma confusão na meio dos irmãos. Mas vamos lá, irmãos. Não tô exagerando, está na Bíblia, tá bom? Mateus 18 também, 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E de novo a palavra de Jesus: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de todo o coração o seu irmão. Ou então Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você percebe? Só quero que você entenda uma coisa, isso aqui não tem a ver com salvação, irmãos, por favor, tá bom? Não coloque isso, porque eu gosto muito lá, o Gonçalves, lá, alguma coisa Gonçalves, o pregador da área de casais, Josué Gonçalves, ele está falando que aqui você pode perder a salvação se você não perdoar. Irmãos, é misturar coisas que não tem nada a ver, tá bom? O assunto aqui é perdão, não tem a ver com salvação, pelo amor de Deus, tá? Irmãos, repito, quando nós guardamos amargura no nosso coração, nós criamos um bloqueio entre nós e Deus, querido. Por isso que é tão urgente a necessidade de perdoar. Olha, eu vou te dizer coisas que vai te assombrar um pouquinho mais agora, tá bom? Quem não perdoa alimenta espíritos malignos com as suas mágoas, amarguras e ressentimento, irmãos. Efésios capítulo 4, querido. Olhe, 31 e 32. Estou lendo uma tradução bem contemporânea. É normal ficar com raiva. Olha como é que Paulo começa, né? É normal. Jesus ficou com raiva. Jesus irou, irmão. Quando Jesus entra lá no templo, lá, com um chicote na mão, chutando o pau da barraca, todo mundo batendo nas pessoas, ele estava irado, irmãos. O problema não é a ira, querido. O problema não é a ira, tá? A ira, em alguns momentos, ela é necessária, tá? Então Paulo diz, olha, é normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas, aí a ressalva, não alimentem a vingança no coração. Não deixe que a raiva domine por muito tempo. Esse é o perigo, irmãos. Resolvam o problema antes de dormir. Não dê mole para o diabo. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Se você guarda raiva no coração, se você permite que essa raiva se prolongue, você está novamente dando ao diabo oportunidade para agir na tua vida. Eu não sei se você já experimentou isso, irmãos. O diabo sopra no ouvido das pessoas. Uma pessoa amargurada, ela está exposta a esse tipo de agir maligno. Eu experimentei uma vez na vida, querido, essa coisa de ver coisas que não estão acontecendo, ouvir coisas que não estão sendo ditas, entendeu? Eu sei o que é isso. E uma pessoa amargurada, ela está propensa a isso. Propensa a ser enganada pelo diabo. Porque a amargura no coração bloqueia o agir do Espírito Santo. A amargura, querido, ela é tão contrária a Deus, querido, e ao amor de Deus, que a permanência dela no coração atrai os poderes das trevas. Eu não estou exagerando, irmãos. Eu não estou exagerando. Uma pessoa, eu contei para vocês ontem o caso de um homem que ele sentiu tanto ódio, mas um ódio tão fulminante dominou a vida dele que em poucos dias ele estava com tuberculose. A tuberculose não é que a raiva causou, a raiva ele eliminou todo o sistema de defesa dele, entendeu? E predispôs ele a um monte de doenças, querido, e ele foi acometido por tuberculose. E quase morreu disso, irmãos. E a tuberculose, ela era uma doença, nesse caso, era uma doença que foi causada exatamente pela ira, pelo ódio no coração. Tanto é que depois que ele perdoou a pessoa, ele foi curado da tuberculose. É alguém que alimenta um ódio tão profundo no coração, uma mágoa tão grande, querido, que consome a pessoa, entendeu? Eu, eu, eu sugiro a vocês, querido, que assistam lá o filme. Eu passei com a Cela, os irmãos ficaram com medo de assistir o filme.
O irmão tem medo dessas coisas, não sei por quê. O cara com medo de assistir o filme, Nefários. Tá disponível para você assistir. Fala de como o diabo, é lógico, é uma ficção, mas vale muito a pena você assistir. De como o diabo se apodera de uma pessoa. E o demônio dá o passo a passo de como isso acontece. Assista lá, irmãos. Pode ser revelador para você, entendeu? Pode te ajudar. Eu sei do que eu tô falando. Não tenha medo, não. Quem não perdoa, querido. Isso aqui eu estou citando um poeta inglês chamado George Herbert. Ele diz: quem não perdoa destrói a ponte que um dia vai precisar para passar para o outro lado. Queridos, a gente vem falando sobre isso. Eu vou já tornar isso um pouco mais prático, porque a gente vai trabalhar a questão do perdão. Mas eu gostaria que você, enquanto está ouvindo isso, pudesse sondar a tua própria vida, sondar o próprio coração, para saber se você não guarda a amargura de alguém, algum ressentimento. Talvez já passou tanto tempo, você nem lembra mais, mas se não perdoou, querido, a ferida continua lá. Não adianta, irmãos. Só há uma maneira. Irmãos, o tempo não cura a amargura. Ele pode até obliterar ela, obscurecer ela, entendeu? Camuflar ela. Mas o tempo não cura a amargura, não cura o ressentimento. Fica lá. Quando uma outra pessoa te ferir, não mais aquela, aí você vai somar o que já tinha com aquilo que é novo. E o teu coração vai continuar empretando, entendeu? Quem não perdoa, querido, se torna prisioneiro do seu passado, excluindo todo o potencial de mudança e crescimento. O David Simmons, na verdade, o Neil Anderson, no livro Quebrando as Correntes, ele diz assim: tenho ajudado milhares de pessoas a encontrar libertação em Cristo. Posso testemunhar que a falta de perdão é o principal motivo pelo qual as pessoas permanecem escravas do pecado. O, o que não consegue perdoar, ele está condenando o seu presente e o seu futuro, porque ele está vivendo preso no passado, movido por lembranças, movido por recordações dolorosas. E quanto mais ele. E, queridos, escute isso. O nosso cérebro não entende que você está se lembrando de alguma coisa que aconteceu. Quando você se lembra, o teu cérebro interpreta que você está vivendo isso. É a neurociência que diz isso, irmãos. Eu tenho estudado tanto sobre esse negócio, entendeu? É neurociência. Deixa eu dizer uma coisa. Olha como isso é terrível. Quando uma pessoa canta uma música, sabe, essas músicas que estão por aí, essas coisas nojentas que tem por aí, que eu não chamo mais nem de música. Ah, essas músicas, tipo, vou citar aqui o funk, por exemplo, é imoralidade, fazendo menção o tempo todo a sexo, essa coisa toda. Quando uma criança começa a cantar essa coisa, a dançar isso, querido, ela está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Porque ao falar disso, novamente, isso é neurociência, ao falar disso, o cérebro entende como isso como uma realidade para ela. Por isso, querido, que eu estava assistindo, eu gosto muito de uma série, irmão, chamada Criminal Minds. Criminal Minds, Mentes Criminosas. É uma equipe do FBI especializada em comportamento humano, entendeu? Em estudar o comportamento humano, em fazer perfil das pessoas, dos homens mais maquiavélicos que existem. É boa a série porque a gente aprende muito com aquilo lá, entendeu? Aprende muito. Mas sabe uma coisa? Toda vez que eu termino de assistir aquele troço, minha alma está angustiada. Porque você entra em contato com o que há de pior no ser humano, irmãos. Perversidade num nível que você não consegue nem imaginar. Entende? Então, quando eu termino aqui dali, eu tenho que pegar a Bíblia e ler ali pelo menos uns 3 a 4 capítulos para tirar da mente aquelas lembranças, porque a alma fica contaminada com aquele negócio, irmãos. Eu estou pensando seriamente se vou, porque eu gosto muito da série, eu gosto mesmo, entendeu? Eu amo esse negócio de estudar o comportamento humano, amo demais, e toda a série é envolvida nesse negócio, mas me faz sentir mal quando eu assisto, porque ela retrata os tipos de maníacos que existem no mundo, irmãos, mas é cada doideira que você vê ali, cada cenas assim absurdas de malvadeza, de perversidade que machuca a gente, entendeu? E eu estou assistindo, né? A visão daquele negócio está entrando na minha mente e causa reações. É um negócio impressionante. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que assiste, com aquilo que ouve, na verdade. Escute, querido.
O Neil Anderson diz, né? Sem perdão, o processo de reconstrução para. O perdão é a faxina do coração, a cura para as memórias amargas e a amnésia do amor. O perdão é a vitória de Deus sobre o diabo. Vocês já querem gravar, né? Vê bem que vale, você tá ligado, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos ver se você precisa perdoar alguém? Escute, ei, para atenção. Olha para cá. Vamos ver se você precisa perdoar alguém, inclusive a si mesmo. 3 testezinhos bem rápido, querido. O primeiro é o teste do ressentimento. Eu pergunto para você: você está ressentido com alguém? Há alguma pessoa que ainda você não conseguiu perdoar? Pode ser um pai ou a mãe, pode ser um irmão, pode ser uma namorada, um namorado, pode ser um cônjuge, um amigo, pode ser um colega de serviço, uma pessoa que te magoou na infância, alguma professora ou alguém que abusou sexualmente de você quando você era pequeno. Queridos, isso aqui só tem utilidade se você se fizer essa pergunta. Eu guardo ressentimento contra alguém? Tem alguém que está ocupando minha mente indevidamente? Você tem que perguntar para si mesmo e tem que responder para si com honestidade, querido. Não é responder para mim, mas diante de Deus, tá bom? O segundo teste, querido, ele é um pouquinho mais sutil, tá? É o teste da responsabilidade. Funciona mais ou menos assim. Escute bem, querido. Se pelo menos, você está nome fictícios aqui, se pelo menos a Maria, ou o João, ou o José, ou os meus pais, ou a minha esposa, ou os meus filhos, ou a vida, ou mesmo Deus, se pelo menos eles tivessem me pagado o que me deviam, hoje eu não estaria com essa vida desgraçada. Eu não teria esses problemas de personalidade. Se eles tivessem me pagado, então eu poderia pagar a minha dívida para com o meu Senhor. Você é quando você, querido, justifica a sua atitude colocando a culpa em alguém ou em alguma coisa. Ah, pastor, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo. Ah, pastor, eu sou assim porque a minha esposa. Ah, pastor, eu sou assim porque os meus filhos. Ah, pastor, eu sou assim porque o meu colega lá me magoou, me feriu. Ah, pastor, eu estou assim porque. E aí nós começamos a transferir a responsabilidade que é nossa pelo perdão para alguém, querido. Isso significa que você precisa perdoar. Olha, vou citar mais uma vez o David Simmons. Ele disse: durante muitos anos, eu cometi esse erro de atirar a culpa nos outros. Todas as vezes que fracassava, ou caía ou falhava, ouvi uma vozinha interior muito consoladora que dizia: não se preocupe, David, não foi culpa sua. Você teria se saído bem se não fosse por. Irmãos, isso é muito velho, esse negócio aqui. Lá no Éden, lembra? Quando Deus questiona Adão, Adão, tu estás nu, Adão? Senhor, a esposa que o Senhor me deu. Eva, o que tu fez? Senhor, a serpente. Nós estamos apenas herdando um comportamento, querido. Antigo, muito antigo, na verdade, de transferir a nossa responsabilidade para alguém ou alguma coisa, ou até mesmo para Deus. Adão está dizendo, Senhor, a culpa de eu ter pecado é do Senhor, porque me deu essa mulher. Se eu tivesse sozinho, eu não teria comido a maçã. Era a maçã, gente? E o último teste aqui, querido. Escute, irmãos. Eu já vivi isso aqui. É bem provável que você se identifique com isso aqui. É um teste que diz respeito à reação contra uma pessoa que nos lembra de alguém. Olha só, você às vezes se vê reagindo contra uma pessoa só porque ela te faz lembrar de outra. Pode ser que você não goste do modo como seu marido castiga os seus filhos. Porque isso recorda seu pai, que era exagerado nesse ponto. Isso ocasiona um conflito. Pode ser também que você não goste de determinado vizinho, ou se mostre sempre irritadíssimo e ressentido com um certo colega de trabalho. Por quê? Porque existe alguém a quem você nunca perdoou, e sua reação para com este, que o faz lembrar-se desse alguém a quem não perdoou, é um ressentimento contra ele. Irmãos, isso aqui é tão prático, querido. Você já conhecia alguém que você não tem nenhum contato com ele, e você cria uma barreira sem nenhum motivo aparente? Provavelmente isso se dá porque essa pessoa
te faz lembrar de alguém no passado que parece com ela e que você tem algum ressentimento e nunca perdoou. A questão é, como é que a gente pode resolver o problema da falta de perdão, irmãos? Como é que eu posso lidar com isso? Eu vou fazer algo com vocês aqui, querido, que eu nunca fiz na verdade, tá bom? Mas eu vou tentar colocar em prática tudo que eu tenho na minha ministração com vocês. Eu vou pedir a vocês, né? Eu, na verdade, eu queria até usar, se pudesse, mas eu tenho medo de sair da gravação, né? O sonzinho. Eu queria usar um sonzinho agora. Ajuda a gente a se desligar um pouquinho, querido, sabe, do ambiente e tudo mais. Eu vou testar, se não fizer muito mal, tá? Eu vou deixar um sonzinho no ambiente, mesmo que seja instrumental, bem baixinho, só por uma coisa. Aí o Lucas vai cortar esse negócio aqui do som que vai gravar, tá bom? Só nas caixas, sem ir para transmissão. Irmãos, eu quero tratar contigo, querido, porque eu creio que essas coisas ajudam a gente. E eu tenho em mente, irmãos, que você, tendo consciência das lutas que você passa, dos problemas que você tem, talvez você já reconheceu alguma necessidade de mudança, entendeu? A necessidade de perdoar alguém. Então eu queria tratar contigo, querido. Eu já aumentei aqui, aumenta bem um pouquinho. Isso. Eu sei que vai pegar um pouquinho aqui no áudio, mas não tem nada não, tá? Eu estou mais preocupado com vocês que estão aqui do que quem vai assistir isso pela internet. Como é que a gente pode resolver o problema do perdão, irmãos? Primeira coisa, querido, perdoe de coração. Não adianta fugir disso, irmãos. Você tem que chegar a um momento na sua vida em que você vai dizer: eu perdoo, Senhor. Eu lembro da dor, eu sei que a pessoa foi injusta, me dói, mas eu aprendi que eu preciso perdoar. Então eu decido perdoar. Aqui, querido, eu gostaria de pedir uma coisa para ti. E eu quero te ajudar realmente. Eu não sei a tua vida, eu não sei como é que você lida com essas questões, eu não sei até que ponto você guarda amargura no teu coração, mas eu queria que você esquecesse que eu estou aqui. Se você puder fechar os olhos, com exceção dos pais, eu queria que você fechasse os olhos. Eu já falei, nós vamos fazer algo aqui que eu nunca fiz na minha vida, tá bom? Fecha os olhos. A música está tocando. A música não é para te emocionar, a música é para te ajudar na concentração, tá? Me esqueça, me esqueça. Fecha os olhos, baixa a cabeça. Você lembra de alguém que te feriu e que você nunca perdoou essa pessoa? Eu peço a ajuda do Espírito Santo nesse momento sobre vocês, querido. Que o Espírito Santo possa trazer à tona agora essas lembranças, se existirem, é claro, tá bom? Eu não quero que você fique forçando a barra, Deus, eu quero lembrar, eu quero lembrar. Não, irmãos, ore ao Senhor. Senhor, se tem alguém, me traz à mente. Permita que Ele traga à tona, querido. Se Ele te trouxer à mente alguém, permita que Deus traga à tona as emoções dolorosas que você guarda em relação a essa pessoa que te causou mal. Esqueça as pessoas, é você e Deus. Imagine que você está num canto só seu, no seu quarto sozinho agora, não tem ninguém contigo. Porque eu gostaria que você aplicasse aquilo que está sendo falado, querido. Você já ouviu das consequências de não perdoar. Então, perdoe de todo o coração. Se o perdão não tocar o centro emocional da sua vida, ele não estará completo, querido. Não estará completo. Porque às vezes a gente tem medo da dor, de lembrar, entendeu? A gente enterra as emoções nas profundezas do nosso interior. Eu oro para que Deus possa trazer isso à superfície, para que você possa ser curado, para que você possa liberar perdão na vida dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Não espere ter vontade de perdoar. Isso não vai acontecer, querido. Faça a escolha de perdoar, mesmo que você não tenha vontade. Mesmo que você, na verdade, mesmo que você esteja sentindo raiva, se a lembrança veio e você está sentindo alguma dor, mesmo com a dor, querido, perdoe. Não espere perdoar, vou ter vontade para perdoar. Simplesmente perdoe. Libere essa pessoa. À medida que você for perdoando as pessoas, querido, é provável que Deus te traga à mente lembranças dolorosas, das quais você nem lembrava mais, entendeu? E se Deus fizer isso contigo, querido, por mais doloroso que seja, deixe, deixe o Senhor agir na tua vida. Deus não quer que nenhum filho seu viva escravo de amargura, de ódio, de ressentimento. O desejo do Senhor, querido, é nos libertar, é nos dar um coração livre, completamente livre, querido. Não fique tentando, querido, de maneira alguma arranjar desculpas pelo comportamento das pessoas que te magoaram, entendeu?
Porque às vezes é alguém próximo que nós gostamos e a gente fica tentando justificar. Ah, ele fez isso por causa disso, por causa daquilo. Não justifique, querido. Se você lembrou, se o Espírito te trouxe à mente, não justifique a pessoa. Apenas perdoe. Apenas diga a Deus, honesta e francamente: Senhor, está doendo, mas eu perdoo. Senhor, a minha vontade é de me vingar, mas por causa da tua palavra, eu libero perdão na vida dessa pessoa. Cuidado, querido. Não diga assim, Senhor, me ajude a perdoar. Senhor, eu estou lembrando, mas me ajude a perdoar. Não diga isso, querido. Você pode ter certeza, se o Senhor te trouxe à tua mente, Ele já está te ajudando, na verdade, entendeu? E Ele vai continuar ajudando você a liberar perdão. Não diga assim, Senhor, eu quero perdoar. Não, querido, perdoe. Porque quando você diz isso, você está fugindo, entendeu? Você está fugindo da escolha, entendeu? Está fugindo da decisão de perdoar. Simplesmente diga para o Senhor, Senhor, eu escolho perdoar tal pessoa. Eu escolho liberar perdão. Eu espero que o Senhor fale contigo, querido. Eu espero que o Senhor realmente traga ao teu coração, se for preciso, se há necessidade. Se Ele trouxer, querido, é porque Ele quer que você perdoe. Se Ele quer que você perdoe, não justifique a pessoa. Não dê desculpas. Não peça ajuda. Não. É uma decisão, irmãos, é uma decisão. É uma escolha que você faz. Eu escolho perdoar, Senhor. Eu decido perdoar, Senhor. Eu decido que não vou viver mais preso ao passado, remoendo, Senhor, lembranças doloridas. Eu não vou viver mais ruminando, Senhor, meu Deus, o que o meu amigo, o que o meu namorado, a minha namorada, o meu ex-namorado fez comigo, Senhor. Eu libero o perdão, eu libero a pessoa para que ela viva, para que ela seja feliz. Eu a abençoo, Senhor, de maneira que meu coração seja livre. Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua presença, Espírito Santo. Nós estamos aqui. O Senhor conhece cada um dos meus irmãos, o Senhor conhece cada visitante nesse lugar. O Senhor sabe a vida deles, o Senhor sabe, meu Deus. Ninguém pode esconder nada de ti, Senhor. Senhor, se for necessário, Senhor, traga à memória deles a lembrança, a pessoa, o nome, Senhor, meu Deus. E à medida que o Senhor fizer isso, meu Deus, Pai, que elas tomem uma decisão, que elas possam verdadeiramente se posicionar e deliberadamente dizer: eu perdoo, eu perdoo, eu rasgo a nota, eu assumo o prejuízo, mas eu não abro mão de andar com o Senhor. Eu não abro mão do fluir do Espírito na minha vida. Eu não abro mão de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo. Eu não abro mão da intimidade com o Senhor. Toma os teus filhos nas tuas mãos, Pai. Cada um deles, Senhor meu Deus. Cada um deles, Pai. E ajude-os. Ajude-os. Liberta-os de toda amargura, Senhor. Liberta-os de todo ódio, de todo ressentimento, Senhor meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Que um novo tempo venha sobre os teus filhos nessa noite, Senhor meu Deus. Que um fluir novo do teu Espírito, que os rios de águas vivas fluam, Senhor meu Deus, de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar com a tua presença e com a tua glória. Vem sobre cada pessoa nesse lugar, Espírito Santo, e opere um milagre na vida dele e dela, em nome do Senhor Jesus. Que comecemos um novo tempo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, onde o nosso coração não será mais escravo, Senhor, meu Deus, mas o nosso coração será livre para o fluir do teu Espírito em nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos a Ti, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos. Uma última palavra com relação a isso, irmãos. Nem sempre acontece instantaneamente. Às vezes, a gente precisa continuar fazendo isso em casa. Eu tive uma experiência, querido, de perdoar alguém, e isso me custou um tempo. Me custou um tempo. E todos os dias eu ia para diante do Senhor. E eu liberava perdão na vida da pessoa até que o meu coração estava em paz, livre.
sem ressentimento. Até quando eu lembrava do acontecimento e não sentia mais a dor daquilo que foi feito para comigo. E é a minha experiência, não estou dizendo para você fazer isso, é a minha experiência. Aí eu liguei para a pessoa, disse: passa aqui em casa que eu quero falar contigo. Ela chegou em casa, entrou no meu quarto e eu disse: eu estou liberando perdão na tua vida. Você está livre para viver a sua vida. Ela entrou calada, saiu calada, não entendeu nada, mas eu sabia o que estava acontecendo dentro de mim, entendeu? Pronto, querido, acabou. Toda mágoa, todo ressentimento, simplesmente sumiu, sumiu, sumiu. Então, quando eu falo de perdão, irmãos, eu sei do que eu estou falando e eu sei o que é viver amargurado, ressentido. Por isso que eu fiz o que eu fiz com vocês hoje, na esperança de que alguns de vocês, de fato, experimentem isso. E se você amanhã sentir alguma coisa, volte para diante do Senhor e faça tudo de novo. E se depois da manhã, faça tudo de novo, até que o teu coração esteja completamente livre. Tem que haver essa decisão em você, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Pode parar a gravação agora, tá bom? Pode cortar agora, por favor. Bom, queridos, nós encerramos aqui então o nosso primeiro refúgio em Cristo.